Ô Paulo, agora você estava explicando agora há pouco essa questão dos sintomas, né? Tem alguma lesão que seja característica, que só de olhar assim a gente já tenha, claro que vai depender de um teste, mas a gente já tenha uma certeza maior ou um indicativo maior de que realmente aquilo seja PSA? Yes. Principalmente em enfermidades virais, destacar lesões patognomônicas, ou seja, lesões que são totalmente específicas, é muito complicado. Uhum. Principalmente com essas doenças de notificação obrigatória, nós levamos em conta a avaliação de todo o quadro epidemiológico dessa doença. Mas algo bem característico são esses quadros hemorrágicos um pouco mais acentuados e principalmente esse edema mesentérico no colo mais adjacente à vesícula biliar são indicativos, mas destacar lesões patognomônicas se torna extremamente complicado. Sim. Agora, ô Verônica, queria destacar com você também, existe alguma fase da produção de suínos em que os animais eles ficam mais vulneráveis, em que o produtor precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar e diminuir um pouco esse risco em relação à PSA? Fernanda, infelizmente todas as fases são vulneráveis. E aí eu falo infelizmente porque se a gente tivesse uma fase específica do desenvolvimento do suíno que ele estivesse mais vulnerável ao vírus, a gente poderia direcionar os esforços e as medidas, se houvessem protetivas ou curativas, para essa fase. Mas, infelizmente, todas as fases de desenvolvimento, matriz, reprodutores, matrizes prenhas, leitões em fase de creche, de aleitamento, crescimento, todas elas são vulneráveis ao contágio com o vírus da PSA. Por isso, claro que a gente reforça aqui as informações e esses cuidados também de toda a cadeia produtiva, né? Agora, Paulo, a gente está falando de PSA, mas queria destacar com você quais são essas diferenças entre peste suína africana e outras doenças, por exemplo, que a gente tem, né? Peste suína clássica. Como é que a gente consegue distinguir essas doenças? E até aproveitando o que você falou, né? Muitas vezes a gente não tem a certeza e isso acaba confundindo esse diagnóstico e aí essa precisão ela acaba sendo postergada. Como é que a gente pode diferenciar essas doenças? Sim, sim. Tanto a peste suína africana quanto a peste suína clássica são enfermidades virais gravíssimas que infectam os suínos e causam grandes prejuízos econômicos. No entanto, a principal e a mais característica diferença entre elas é que são causadas por vírus totalmente diferentes. Então, necessitamos isolar o agente para aí sim conseguir diferenciar a peste suína africana da peste suína clássica. Na peste suína clássica, o seu agente etiológico é um vírus de RNA, do gênero peste vírus, da família Flaviviridae. Já na peste suína africana, ela é causada por um vírus de DNA, do gênero Asfivírus e da família Asfarviridae, tal como já destacado pela Verônica. E mais um ponto que vale a pena destacar é que, no caso específico da peste suína africana, ela é considerada a única arbovirose, ou seja, uma virose transmitida por algum artrópode, e aqui necessitamos destacar os carrapatos, porém causada por um vírus cujo material genético é o DNA. Clinicamente, as duas enfermidades são muito similares, mas na peste suína africana podemos ter quadros clínicos muito mais severos. E principalmente devido a essa similaridade clínica, se faz necessário realizar diagnóstico laboratorial diferencial em casos de suspeita de qualquer uma das duas enfermidades. Por falar em protocolo, Paulo, quais são as medidas necessárias, né? Se, por exemplo, sou uma proprietária de uma granja, tenho confirmação de PSA dentro do meu plantel, aí depois fiz o que a Verônica acabou de destacar, né? A gente abate o animal conforme esses protocolos. Como é que eu posso ter a retomada da produção? O que precisa? Bom, Fernanda, devemos deixar bem claro que em casos de surto, somente o serviço veterinário oficial determinará as medidas a serem implementadas, seguindo basicamente as recomendações da OIE,
de sacrifício sanitário, de abate sanitário e demais formas de vazio e descontaminação. Mas, basicamente, se temos um foco positivo de PSA, este foco somente será encerrado após a eliminação sanitária dos suínos existentes e a comprovação de ausência de circulação viral na granja. Ou seja, em uma situação positiva, basicamente ocorrerá a depopulação da granja, desinfecção e descontaminação, vazio sanitário e retomada da produção. Ô, Paulo, só uma curiosidade aqui. Quando a gente fala de vazio sanitário, a gente está falando de mais ou menos quanto tempo? Isso é muito discutido, relativo. Mas o foco principal é garantir que retiramos o vírus do local. E para isso, inclusive, há uma etapa muito interessante, onde quando voltamos a fazer a repopulação do sistema produtivo, inicialmente fazemos com animais sentinelas. Animais sentinelas são animais que conhecemos qual é o seu status imune, quais são os agentes que esses animais têm. E aí sim fazemos repetidos exames para garantir que esses animais não foram contaminados. Aí sim garantimos que não há circulação mais do vírus no sistema produtivo. E aí podemos retomar a produção normalmente, porém necessitando intensificar as medidas de biossegurança e biosseguridade. Outra curiosidade, é isso que a gente está acompanhando lá na China também, Paulo? Depois, porque a China desde 2018 está lutando lá contra a PSA, né, que dizimou boa parte do seu plantel, e agora a gente vê eles trabalhando fortemente nessa recomposição. É dessa maneira que eles estão tentando também reverter essa situação? Exatamente. E um ponto extremamente interessante é que a ocorrência desses casos de PSA na China está contribuindo muito para a mudança do perfil dos sistemas produtivos chineses, que está cada vez mais deixando de ter aqueles sistemas produtivos mais arcaicos, sem muita tecnologia, e investindo em grandes sistemas produtivos com tecnologia de ponta e com uma biossegurança e biosseguridade bem assegurada. Inclusive, estamos acompanhando aí o início da produção de granjas de 5, 6, 7 andares e com as tecnologias mais atualizadas conhecidas na produção de suínos tecnificada. Bom, tentando fazer um resumo aqui de tudo que vocês disseram até esse momento, a única palavra que me vem é prevenção, né? A gente está falando de todas as medidas, é realmente para a gente prevenir e evitar esse dano maior em relação à PSA, à suinocultura mundial. Agora, Verônica, como é que a gente pode falar, por exemplo, a gente está falando de prevenção, os imunomoduladores podem ajudar nesse sentido? Pode ser um aliado do produtor nesse momento? Se sim, já queria saber com você também, queria pedir, na verdade, para você explicar o que são os imunomoduladores e como é que eles conseguem agir no organismo dos animais. A palavra imunidade ou até imunomoduladores, infelizmente, nos últimos quase 2 anos, ela tem se tornado mais comum, né? No nosso dia a dia, no nosso vocabulário, porque a gente enfrenta uma pandemia e aí o sistema imune ele está sendo muito exigido e muito estudado. Então, os imunomoduladores, eles auxiliam. A gente está falando hoje especificamente de suínos, mas auxiliam os animais de uma forma em geral, e é justamente a fortalecer o sistema imune, o sistema de defesa dos animais. Um animal com o sistema de defesa mais bem preparado, mais fortalecido, a gente fala modulado, ele responde, ele tem uma resposta mais rápida, mais pronta aos principais desafios enfrentados na produção. Sejam eles desafios bacterianos, fúngicos, de estresse, manejo e, inclusive, os virais. Então, desafios de uma forma geral. Os imunomoduladores, eles preparam o sistema de defesa dos animais para responder de uma forma mais assertiva e de uma forma, a gente fala, mais equilibrada aos desafios. E eu acho até que essa é uma palavra-chave quando a gente fala de imunomodulação. É o equilíbrio na resposta aos desafios, às doenças. Eu acho, Fernanda, que fica mais fácil a gente explicar e o entendimento da atuação do imunomodulador se a gente pensar num exemplo prático.
Vamos supor que existe um plantel de suínos que está sendo atacado por uma determinada bactéria. Poderia ser um vírus, poderia ser um protozoário, um fungo. Assim que o sistema de defesa, que o sistema imune do animal, ele identifica essa bactéria e ele identifica porque ela não pertence de forma natural ao organismo dele, ou seja, ele identifica como um agente estranho. Ele entende, vamos falar entre aspas, que esse agente estranho precisa ser combatido. E precisa ser combatido de forma rápida, de forma que cause o menor número de danos ao organismo do animal. E a partir do momento que ele identifica esse agente estranho e que ele precisa ser combatido, se inicia aí toda a reação em cadeia do sistema imune para eliminar aquele patógeno. Quando a gente fala de imunomoduladores, e a gente tem um exemplo clássico, muito bem sustentado por pesquisas, por referências bibliográficas, por testes, a gente tem como exemplo o beta-glucano. O beta-glucano ele faz parte da parede celular de uma levedura. Eles também são identificados como sendo estranhos ao organismo do animal. Então, a bactéria, o vírus, o fungo é um elemento estranho. A partir do momento que o imunomodulador, ou que o beta-glucano é ingerido pelo animal, ele também faz essa identificação de, opa, esse beta-glucano também não pertence naturalmente ao meu organismo, preciso me defender. Qual que é o benefício de um sistema imune ser ativado por uma bactéria ou ser ativado por um imunomodulador? O benefício dele ser ativado, de ele ser modulado por um imunomodulador, é que ele não carrega a patogenicidade que uma bactéria, que o vírus ou que o fungo carregaria e os malefícios, os prejuízos que ele traria ao organismo do animal. Então, ele consegue ativar o sistema imune de uma forma equilibrada, sem toda a patogenicidade que fungos, vírus e bactérias causariam. É muito importante a gente falar que a resposta pelo imunomodulador, ele se dá de uma forma equilibrada. Não há um superestímulo ao sistema imune do animal, porque isso a gente também não quer causar. Isso também seria prejudicial. Um sistema imune constantemente ativado, com picos de resposta, ele exigiria muita energia do animal para se manter ativado. Então, a gente não quer isso. O que se busca com a introdução dos imunomoduladores na nutrição dos animais é que eles mantenham uma resposta equilibrada do sistema de defesa frente aos principais desafios. E, Fernanda, eu acho muito importante falar que quando a gente trata de imunomoduladores, é importante deixar claro mais uma vez, e acho que esse é um dos nossos principais recados, né, Paulo, nessa nossa conversa, é que imunomodulador não é remédio. Imunomodulador não faz as funções, às vezes, de uma vacina. Imunomodulador, ele se constitui em mais um elo e mais uma ferramenta que vem agregar em todas as medidas de biosseguridade, de biossegurança, que nós já falamos aí que todos os órgãos nacionais e internacionais, a OIE, transmite e recomenda fortemente para os produtores de suíno frente a esse desafio que a gente enfrenta tão grande. Então, é mais um elo para fortalecer essa cadeia, mas de forma alguma ele é um remédio, ele não é preventivo, ou ele não faz o papel de vacina e ele não é curativo. É uma medida que vem a agregar e a fortalecer o sistema.